Por que o médico não consegue a sua independência financeira antes dos 55 anos de idade? E por que não consegue? Olá, meus amigos do nosso canal Invista em Qualidade, bem-vindo a mais uma transmissão. Hoje nós vamos conversar um pouco de uma opinião pessoal. Antes da gente começar a conversar, a gente tem que definir o que é independência financeira. Bem, o conceito para mim seria um conceito muito pessoal. Cada pessoa pensa o que é independência financeira de acordo com o seu padrão de vida. Mas independência financeira é você ter um ganho que não precise trabalhar para isso. Um ganho passivo, que supra suas necessidades, que supra seu lazer, sua diversão. E aí vai mudar muito de um padrão para outro. Mesmo comparando com o mundo de médico, tem um médico que é um pouco mais exigente, tem um que é um pouco mais simples. Então, cada um vai ter que ajustar os seus investimentos, os seus horizontes de acordo com o seu conceito de independência financeira. Mas, teoricamente, é isso. Ganhar sem ter que trabalhar. Ponto. Quando eu digo não ter que trabalhar, eu não estou dizendo que você vai parar. Mas não. Você não vai precisar trabalhar. Ou seja, se você quiser parar um pouquinho, viajar, trabalhar menos, você vai conseguir. O trabalho ele é muito bom. A gente precisa disso. Sem ele, você não vai... Eu não conseguiria viver. Então, antes de começar, vamos colocar aqui alguns pontos. Primeiro deles, essa é a minha opinião pessoal. Isso não está embasado em dados científicos, dados estatísticos, nada disso. É mais um bate-papo. Esse vídeo é bem informal. Você não vai ver número, não vai ver indicador, nada disso. Então, uma opinião muito minha, tá? Baseado no que eu consegui de patrimônio e no que eu tenho hoje de renda fora a medicina. Então vale a pena você ver esse vídeo porque é uma conversa, cabe a você, como eu digo, aceitar a minha ideia ou não. Se criticar melhor ainda, crítica construtiva melhor ainda, que me ensina também, a gente vai aprendendo junto. Mas é a minha opinião pessoal, tudo que eu vou falar aqui. Segundo ponto, nós vamos admitir o início da carreira de um médico, por isso que esse é bem voltado para médico, vamos admitir o início da carreira por volta dos 25 anos de idade, tirando a formação, residência, especialização, essas coisas, que na verdade durante isso a gente ganha um dinheirinho mais para subsistência, não consegue sobrar muita coisa. Mas 25, 26 anos você já começa a trabalhar plenamente. E aí vamos fazer esse horizonte de 25 até 55 anos. Terceiro ponto, como eu falei anteriormente, nós não vamos falar em valores aqui, nós vamos falar de ideias, porque valor é diferente para mim. Eu posso necessitar bem menos do que você ou mais do que você. Então, não adianta eu falar número, receita de bolo aqui, clichê, guarde isso, faça isso, 10%, anota o cafezinho. Inclusive, eu estou até tomando o meu aqui. Não é deixando de viver que você vai também adquirir a independência financeira. Isso também não vale a pena. Então, não vai ter clichê, não vai ter número, nada disso. E o quarto ponto, pessoal, que a gente tem que ver. No decorrer desse período, podem ocorrer alguns fatores sinistro, digamos assim, algumas sinistralidades que podem tropeçar um pouquinho esse seu caminho para a independência. Acidentes, doenças e várias outras coisas ruins que eu não desejo que aconteça para ninguém, mas pode acontecer. Então a gente vai também excluir esses fatores. Vamos levar esses 25, 30 anos mais ou menos, 25, 30 anos de horizonte, né, para a sua independência, como sendo um caminho relativamente sem muitas pedras. Então, só recapitulando, a independência financeira é aquele dinheiro que vem e não precisa trabalhar. E como é que você adquire? Tem várias maneiras. A aposentadoria é uma delas. Embora às vezes não supra a necessidade de todo mundo, mas alguns vivem com isso. Então, a aposentadoria é uma das independências financeiras. Eu acho que o médico, minha opinião, tem que fazer a sua, porque se ele for esperar a do governo, ele vai morrer dentro de um plantão, não vai adquirir a sua independência. Vai ganhar 3.500, 4.000 reais, atualmente seria o teto máximo, acho que os 5.000 com desconto vai para 4. Outra maneira, investir em imóveis físicos, né? Você constrói apartamentos, compra loja, é outra maneira. Outro, bens intelectuais, isso não é muito pra gente. Viver de venda de livros, não tem como.
Eu não conheço nenhum médico que vive de ativos intelectuais, né? Isso é mais para o pessoal de arte, cantor, escritor, novelista, vivem às vezes disso. A gente não tem como viver desses bens intelectuais. E a outra maneira são investimentos diversos, que são os mobiliários, que a gente fala muito aqui. É diferente de investimento em imóveis, é uma coisa, é de imobilizar. Mobiliário são mobile, de movimento, né? São devido à liquidez. Ações, títulos privados, títulos públicos, contratos de índice, contrato de dólar, e assim vai, centenas de investimentos mobiliários, que aí cada um tem a sua particularidade, a gente já conversou. Então, basicamente, essas são as 4 maneiras para você adquirir a sua independência financeira antes da maioria das pessoas. Nós, seres humanos, a gente tem um grande problema. A gente esbarra nos nossos desejos, nos nossos objetivos. Lembre-se que os nossos desejos são ilimitados, porém os recursos são limitados. Isso foi uma das definições bem filosóficas que eu encontrei de economia. É a maneira de você adquirir o máximo de desejos, que são ilimitados, você não vai conseguir todo, com os recursos limitados. Isso seria uma definição bem filosófica de economia. Aí não sei que o pessoal da economia vai concordar comigo. Mas o nosso desejo, eles mudam de acordo com a idade. Dá uma olhadinha nesse slide aí na tela. Veja aí, pessoal, um garoto mais ou menos de 15 anos, o que é que ele quer? Um celular de última geração, um iPhone, para ele ficar em rede social o tempo todo. Depois a gente quer um carro, depois uma casa, com 65 anos. Com 65 anos a gente quer voltar no 15 e fazer tudo ao contrário. E não tem mais como voltar, né? Não, aqui a gente não vai falar em teoria da relatividade de Einstein. Até onde eu conheço, não tem como voltar. O Einstein disse que voltava. Até hoje ele não voltou. Morreu e não voltou. Então é melhor a gente ficar com o pé no chão. Então com 65 anos não tem como voltar. Ou você muda o rumo do barco agora, ou quando chegar lá na frente, não vai conseguir. Então, vendo esse slide, a gente chega a uma conclusão que o tempo talvez seja o ativo mais valioso que a gente tem. Por quê? Porque não tem como comprar de volta. Ele passou, não compra mais. Conhecimento e saúde, eu considero saúde o segundo, e o conhecimento também eu considero um dos maiores ativos. Só que o conhecimento tem como você comprar, tem como ir atrás. Então, você começar a estudar agora, tudo que eu estudo você vai saber mais até do que eu, mais do que um economista. Basta estudar. O tempo não tem como. Esse não tem como voltar. Então, cuide muito bem do tempo agora, porque depois não vai ter jeito. Não tem como. É um ativo que até no mercado de opções entra para precificar o mercado de opções, que é o mercado de derivativo, numa equação de Black-Scholes, ele entra nessa equação. E é o único que é invariável. Não tem, ele sempre vai passar. Não tem como mudar. Então, cuide muito bem do seu tempo. Então, vendo esse slide, o que é que eu concluí? Que você tem que se planejar. Fazer um bom planejamento de investimento, tá? Viver a sua vida e desfrutar tanto no decorrer do seu caminho para uma independência, até quando chegar lá, desfrutar de tudo que o dinheiro pode comprar. Afinal, quem não quer passear, quem não quer tomar um bom vinho, ir num bom restaurante? Então vamos planejar. Você planejando, não é preciso você esperar chegar aos seus 55, 60 anos para começar a gastar o seu dinheiro. Não, vá no caminho já fazendo isso. E quando chegar lá, que você estiver com as pernas um pouco mais cansado, você vai ter o dinheiro para continuar usufruindo de todas as maravilhas que o dinheiro pode comprar. Tem uma música de uma cantora chamada Kel Smith que diz: a felicidade está no caminho e não no final. Isso é verdade. Vá vivendo, tá, pessoal? Você não vai virar um muquirana, guardar dinheiro loucamente para viver, e às vezes você pode nem viver para aquilo. Então vá fazendo, vá vivendo e vá economizando. Como quem diz, gaste dinheiro como você fosse morrer amanhã e economize como você fosse viver eternamente. Ou seja, faça o seu equilíbrio.
Existe um monte de clichê, aí você joga no YouTube, aí tem alguns clichês, eu até anotei aqui, desculpa, vou baixar a cabeça. Anote tudo que você comprar. Então, deu dinheiro pro mendigo, pagou estacionamento, deu dinheiro pro flanelinha, tomou o cafezinho. Você vai ficar doido com isso, ainda vai gastar caneta e papel. Não vai dar, isso não vai dar certo, tá, pessoal? Você vai conseguir fazer isso um único dia e não vai mais conseguir. Ainda vão te chamar de louco aí, que vai estar anotando tudo, no final você tanto dados para você analisar que você não vai saber analisar. Guarde X%, toda vez guarde aquilo, tá, esse aí dá certo, mas não existe uma porcentagem que você tem que ser 10%, tem que ser 15%, não, como eu falei, tem que ser de acordo com o que você quer. Quanto é que eu quero ter daqui a 30 anos de renda? 25 anos, X, e aí você vai guardar. É gastar só o necessário. Tá. Gente, comprar uma coisa só porque tá barato, você nem tá precisando, é loucura, tá? Eu saí esses dias com a minha esposa, ela vai brigar comigo. E tinha um carrinho do neném, de criança. Carrinho. E ele tem um monte aqui em casa. E esse estava barato. Olha, amor, tá barato, bora levar. Eu digo, não, vai levar porque tá barato, porque ele tem uns 4. Ela, tá certo. Então, cuidado com esses impulsos. Também viver só o necessário não é uma boa. Você tem que se pagar, tá? Um médico que dá um plantão de 24 horas, toda noite, uma vez por semana, essa pessoa tem que ter um pagamento para ele. Então você tem que se pagar, você tem que ir num lugar bom, tem que comer num bom restaurante, fazer uma boa viagem, porque senão não tem sentido você estar trabalhando. Então se pague. No livro Segredo da Mente Milionária, ele fala muito isso. Se pague, vá num lugar caro, num lugar bom. Ah, mas eu não posso comer muito porque é muito caro. Ótimo, compre um lanche mais barato, mas frequente bons lugares, para você até se pagar para isso. Agora vamos trilhar o nosso caminho. Dê uma olhada nesse outro slide aí. Número 1, comece com planejamento, tá? Seja você já tem algum tempo de formado ou está se formando agora, faça um planejamento. Grande erro do médico, eu digo por experiência. Hoje o médico, os honorários, digamos assim, estão caindo a cada ano, o honorário do médico cai muito. Mas assim, ainda é a profissão que quando você se forma ainda ganha melhor. Na média é o médico. Então, menino se formou, não ganhava nada, de repente começa a ganhar, eu vou botar como padrão o médico de família do programa Mais Médico, está pagando em algum lugar 18 a 20 mil reais. Então o cara não ganhava nada, de repente começa a ganhar 20 mil. É muito dinheiro. Ele fica muito encantado com aquilo. Então dinheiro que vem relativamente fácil, tá? Entre aspas. Aí ele pensa, para que eu vou me preocupar agora? Quando eu quiser começar a investir, eu dou um gás, faço mais plantões e começo a investir. Isso é um outro erro. Comece agora, porque você não sabe como vai estar o mercado daqui a 10 anos. Outro erro, o cara é casado, não conversa com a esposa sobre finanças pessoal. Se você esconde a coisa da sua esposa, da sua família, eu não sei por que casou. Se a sua esposa não tem acesso ao que você tem, ao que você tem de faturamento, tem alguma coisa errada no casamento. Você tem que conversar, até mesmo para ela não pensar que você ganha milhões e pode gastar. Às vezes a tua esposa está gastando muito, teu filho está gastando muito, porque ele pensa que tu está ganhando muito. Talvez se eles tivessem consciência disso, eu tenho certeza que eles iam frear um pouquinho. Outro fator é a maturidade, né? A gente se forma, muitos alunos se formam às vezes com 22, 23 anos de idade. Eu era um dos mais velhos da turma, mas eu tive colega muito novo, que quando foi viajar para São Paulo, o pai e a mãe tiveram que ir para levar. Então, é muita imaturidade. A gente não tem formação de finanças na faculdade, parece que agora já está tendo, mas não tem. Mas não tinha na minha época, então é muito jovem que se forma. Outra coisa, nunca faça conta mensal. Planejamento é igual conta anual. Pensa que você é uma empresa, faça balanço anual. Pode fazer trimestral para ir corrigindo possíveis erros, mas faça conta anual. Vou dar um exemplo. Às vezes você tem assinatura de uma TV, é só R$200. No ano vai ser 2.400. Então já é 2.400 daqui. Mas eu tenho mais tal coisa, mais 2.000. Quando você vê, isso aí tem uns 5, 6 mil que você poderia estar investindo e às vezes desses 6 mil você não está usando nem 2. O resto está sendo tudo jogado fora. São os gastos que eu chamo gasto insensível. Você nem sabe que está gastando. Cuidado com o cartão, aquelas assinaturas que vão automaticamente refazendo, tá? Então, por exemplo, assinatura de cursinho de inglês, de tal coisa.
como se fosse automaticamente renovando. Segundo ponto, lá do nosso slide, evite empréstimo, pessoal. Empréstimo só o necessário, tá? Cuidado com empréstimo. Empréstimo que eu digo é financiamento. Quando você financia um carro, uma casa, um computador, isso é empréstimo, tá? Você está pedindo para alguém dinheiro, banco. Então evite isso. Tente fazer, se precisar, fazer empréstimos para bens que vai te dar lucro, para ativo. Exemplo, você comprar 3 apartamentos pequenos para alugar. Aí tudo bem, mas aquilo vai te dar. A sua casa, tenha cuidado. Às vezes o empréstimo, financiamento de imóvel é barato, às vezes é vantagem. Quem quer comprar a casa própria, apartamento próprio, às vezes é vantagem. Mas financie o mínimo possível, porque financiar em 30 anos, os juros é muito grande. No Brasil, a taxa de juros, a taxa Selic hoje está 4,5%, mas ainda é muito alta, então tenha muito cuidado. Minha opinião, não financia carro, não faz consórcio de carro, isso é roubado. Ah, mas o consórcio paga o mesmo valor. Mentira. Consórcio você vai pagar mais caro porque tem taxa de administração, tem taxa de sinistralidade, tem seguro, tem um monte de coisa que você vai pagar. Então, o que eu digo? Junta o dinheiro e compra o seu carro. Compre à vista, você tem poder de barganha e você se livra logo daquela dívida. Cuidado com endividamento de modinha, tá? Tá uma moda aqui em Belém, 2020, que está sendo gravado esse vídeo, em janeiro, de alguns colegas comprarem lancha, jet ski. Tudo bem, se você gosta, compre a sua lancha. Você sempre gostou disso, para pescar, compre. Mas eu estou vendo tal comportamento de manada. Alguns compram e outros vão comprando também. Gente que nunca nem pisou na água e agora não consegue viver sem a sua lancha. E aí eu estou vendo que uns querem já vender e não conseguem. Então, cuidado com esse comportamento de moda. Comprar título em clubes, comprar título em condomínio, em praia. Cuidado com isso, pessoal. Às vezes é melhor você ir para um hotel, ir para uma casa no Airbnb, do que ter esse tipo de passivo. Então, não se endivide. Se você se endividou, não tem como investir. Para o vídeo, nem segue mais vendo que não tem como resolver. Terceiro ponto do nosso slide, pague as suas dívidas. É o gancho do que eu falei anterior. Sempre a sua dívida vai ser mais cara do que o seu investimento. Sempre o juro de dívida é mais caro que de investimento, tá? Não tem como. Então o que eu digo? Tem uma dívida muito cara, faça um empréstimo num juro menor, pague, e aquele outro empréstimo você aos poucos vai amortizando. Então troque uma dívida cara por uma dívida mais barata. Por exemplo, a dívida mais cara é do cartão de crédito, cheque especial, né? Então você vai no banco, às vezes o banco te financia aquilo pelos juros bem mais barato. Então essa é uma grande saída para quem está endividado. Ou se desfaça de algum bem, vende um carro, quita aquilo e depois vai. Eu vejo gente fazendo dívida, por exemplo, troca de carro de 2 em 2 anos. Aí eu perguntei, por que você troca? Não, porque eu gosto de trocar, mas os carros têm 5 anos de garantia hoje em dia. Não tem como um carro, a não ser um pé de chumbo muito grande, destruir um carro com 2 anos. Ah, mas eu gosto de cheirinho de carro novo. Eu digo, esse perfume está saindo bem caro. Se você comprar um Chanel número 5, todo mês ainda é mais barato do que o perfume do carro. Então cuidado com esse perfume cheirinho de carro novo que está muito caro. Trocar apartamento. Troca de apartamento. Eu tenho um amigo que é casado há 15 anos, ele já morou em 14 apartamentos. Não vou falar o nome, mas ele vendo esse vídeo vai saber quem é. Não faça isso, que rolar patrimônio enriquece governo e atravessador, nunca enriquece você. Por quê? Porque o governo ganha os tributos e o atravessador ganha a comissão. E você sempre vai perder. E ainda tem o transtorno de ficar se mudando. Trate o seu dinheiro com carinho, aprenda a tratar o seu dinheiro. Pense que cada real, cada consulta que você atendeu, plano de saúde, paga 50, sei lá, 70 reais cada plano. Pega esse dinheiro, trate o seu paciente com carinho, com brio, com ética e pega esse dinheiro, veja esse dinheiro como sendo um empregado seu. A partir de agora, você, 50 reais, vai trabalhar para mim. Invista para que esse dinheiro filhe, procrie e dê renda para você. Igual quem cria boi, né? Cria o boi para ter mais boi ainda. Então o dinheiro tem como fazer a mesma coisa. Então aí vai um grande macete.
Cuide dele. E como você vai cuidar? Sabendo gastar. Não é sabendo só guardar, é sabendo gastar. Então separe o seu dinheiro com os gastos fixos, aquele que você vai usar na sua casa, o plano de saúde, escola e tudo isso. Vai sobrar um pouquinho, geralmente vai sobrar uns 20%. Desses 20%, aí vem aquela regrazinha. Como eu falei, isso é variável de acordo com a pessoa. Mas digamos que sobrou 20%. Tem que sobrar, tá? Faça com que sobre. É melhor, tire logo os 20% e faça seu orçamento em cima dos 80%. Esses 20%, 10%, invariavelmente você vai investir. Não pode mexer nesse dinheiro. Tem como? Tem. Os evangélicos e alguns católicos e judeus dão o dízimo, tá? Dízimo é 10%. Eles conseguem dar para a igreja 10%. E não falta nada na casa deles. Por que você não pode dar esses 10% para você mesmo? Se baseie nessas pessoas. Como é que eles conseguem? Então tem sim como você pegar 10% e guardar lá no cofrezinho. Que a gente já falou várias aulas como é que vai investir. Esses outro 10% é o seu pagamento. É para você gastar. E aí que eu quero falar com você. Por isso que hoje eu estou falando mais de gastar. Estou empolgado do que de guardar. Pessoal, esses 10% de gastar é gastar mesmo, tá? Não pegue esse dinheiro, não boicote você mesmo. Sobrou tanto, eu vou botar para o investimento, ou eu vou botar no gasto fixo. Não, pessoal, esse 10% é o teu pagamento para você trabalhar, você dar plantão, você ouvir algumas coisas que não quer ouvir, sair no frio, sair na chuva, gaste. Vai num bom restaurante, compra um prato caro, vai e tal. Chegou no fim do mês, sobrou, dê um jeito de gastar. Gasta mais ainda, vai ali na praça, compra coisa, compra uma camisa que não faz parte do gasto fixo, mas esse dinheiro tem que ser gasto. Eu vou fazer uma viagem para o exterior, sobrou $100, levo para o Brasil de volta? Não, estoura, compra besteira. Não vem com nada, não vem nem com o dinheiro do táxi do aeroporto. Passa já o táxi no cartão de crédito. Então, os 10% é o teu pagamento, você empregado de você mesmo. Então, pague muito bem o principal colaborador da tua empresa, que é você. Voltando ao nosso slide, veja aí. Nós temos 2 tópicos ainda. Esse diminui seus gastos. Esse talvez seja o mais importante, porque sem ele não tem como você investir. Volto a dizer, diminuir gasto não quer dizer se tornar muquirana, como teve uma novela, tinha o Não Corria, que guardava tudo, que guarda comida, come pouquinho para sobrar. Não é isso. Mas você tem que sim que conter gasto. E eu já dei uma pincelada anteriormente, não sei se vão concordar comigo. Se concordar, beleza. Se não concordar, as críticas construtivas, mande para mim, que a gente vai estudar junto e vamos aprender juntos isso aí. Então, por exemplo, comprar por impulso. Vai no shopping, vai passear, vai comer. Não saia comprando o que vê. Se você for comprar uma camisa, está precisando, compre aquela camisa. Se não está precisando, mas está barato, eu compro. Não, você não está precisando, não compre. Se for precisar daqui a um tempo, tudo bem, pode até pesar esse custo-benefício, compra e deixa aquele bem para usar depois. Comprar as coisas por influência de amigo. Todo mundo está comprando título no resort tal. Você precisa comprar? Você não vive a vida dos outros, tá? Você não precisa dar satisfação em rede social e tal, que você tem aquilo, que eu tenho a lancha, que eu tenho jet ski, que eu troco de carro de 2 anos. Tudo bem, se você quer isso, beleza, planeje e faça seus gastos. Mas assim, gastar porque a turma está gastando, está errado. Cuidado com esse comportamento de manada. Dá uma olhada nesse slide aí. Então, tá vendo, pessoal? Nem sempre a manada está certa, tá? Tenha muito cuidado com isso. Faça o seu planejamento. Por isso que você tem que planejar, anota em um papel e siga aquilo religiosamente. Porque você seguindo aquilo, você não vai desvirtuar. Já é tentador, mas você tendo tudo anotadinho, você consegue manter no trilho. E, finalmente, o último tópico do nosso slide. Já fez tudo isso aí? Agora vamos começar a investir. E como você vai começar a investir? Bem, pessoal, todo investimento tem risco. Do risco mais baixo para o risco mais alto.
Você tem que começar sempre no investimento de risco baixo, passando por risco médio e depois por risco alto. Isso você só vai adquirir essa migração com estudo, não é com bizu, não é de orelhada. No nosso canal, a gente está falando de vários tipos de investimento, desde investimento de renda fixa, renda variável, desde a mais conservadora até a mais agressiva, mercado de derivativos, vamos marcar um vídeo, vamos gravar um vídeo sobre isso. Então lá no nosso canal Invista em Qualidade você vai ver aí, tem todos esses investimentos, a gente já conversou alguns com até uns detalhezinhos mais aprofundados. Dá uma olhada que eu acho que vai te ajudar bastante. Então não adianta que eu falar, olha, pegue 10%, ponha na renda fixa, pegue esse 20% numa renda mais assim, não é isso. Não existe essa fórmula. Se você vê alguém falando essa fórmula, não é assim. O investimento ele é personalizado de acordo com a pessoa, porque sua tolerância ao risco ela é pessoal, o seu objetivo é pessoal, o seu horizonte é pessoal, né? Os seus problemas. Então não tem como ter uma receita. Por isso que eu botei esse vídeo, mais uma conversa para a gente ter uma ideia por onde caminhar. Eu vou dar uma pequena pincelada no meu exemplo, tá, pessoal? Porque às vezes estão dizendo, esse cara fica falando isso, será que ele tem independência financeira? E aí, eu tenho a minha independência financeira hoje, 48 anos? Não tenho. Decepção, né? Total. Não tenho. Mas eu quase que certeza, se não tiver nenhum evento daqueles que eu falei catastrófico, se Deus quiser não vai ter, daqui a 2 anos eu vou ter. Por quê? Eu fiz investimentos em imóveis, tá? Eu tenho apartamento, tenho um prédio que eu construí, que são vários imóveis pequenos, vários apartamentos de 1 e 2 quartos. Estou terminando um outro imóvel, está sendo construído, talvez daqui a uns 6, 7 meses termina. E mais o investimento em mercado financeiro, né? Mercado financeiro e capitais. Então daqui a 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho a minha independência financeira. Dá para eu sustentar minha família sem ter que trabalhar. Eu vou parar de trabalhar? Claro que não vou parar, vou continuar. Mas sem dúvida o meu ritmo vai diminuir, como já está diminuindo. Eu hoje só dou um plantão de fim de semana no mês. Tá? Sexta-feira eu trabalho também uma sexta-feira no mês, as outras 3 são de folga. Plantão noturno, não trabalho nenhum dia noturno durante a semana. Então o meu ritmo de trabalho em relação a 10 anos é muito melhor. Eu tenho tempo de praticar corrida, que eu faço luta, que é o Krav Maga, passeio com a minha família, viajo fim de semana perto, para lugar perto, pego alguns período maior para viajar para longe. Então, de acordo com o meu planejamento, por isso que a gente falou muito de planejamento, daqui a 1 ano e meio, 2, eu vou conseguir a minha independência financeira. Então, gente, é isso por hoje que eu gostaria de deixar esse recado para vocês. Escreva aí pra gente, vamos conversar, vamos trocar essa ideia, porque eu sei que eu ajudei vocês, mas eu tenho certeza que vocês podem me ajudar muito mais. E a gente trocando essas informações, a gente vai junto formar um bloco e a gente vai conseguir vencer esses problemas que estão acontecendo aí com a carreira médica, com a carreira pessoal do odonto, que é muito profissional. Tem como você viver com uma renda fora isso aí. Então, pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima transmissão.